Leitura 15 do livro Segredos de uma Mente Milionária. Lembrando, não esquece de deixar seu curtir, comentar e compartilhar com alguém para ajudar no canal da Ana. Bora lá! Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido e mora no andar de cima, na cobertura, que coisa, né? As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora, alfinetam com frases do tipo: que sorte eles têm! Ora, sussurram esses ricos idiotas. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo. Os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é, obviamente, o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que eu fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto, novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para outro comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde, chegavam a me atirar objetos e por uma única razão, eu possuía um Jaguar. Um dia eu estava dirigindo por um bairro muito humilde, onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados, encarapitados na traseira de uma picape. Sem mais, nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois passaram por mim gritando: Rico, filho da puta! Imaginei, é claro que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro também muito humilde. E ao retornar, em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral, feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má. Porém, a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro, porém, essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair. Até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra pessoa no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar 2002 por sua atuação em A Última Ceia. O tema era o contrato que Hale acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema. 20 milhões de dólares. Hale disse que não ligava para o dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para suas colegas de profissão. Então eu me vi dizendo ceticamente: Ah, tem essa. Você acha que todas as pessoas que estão assistindo o programa são idiota? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que eu já vi na vida. Senti a energia negativa crescendo dentro de mim. Mas antes que ela me dominasse, reagi. Cancela, cancela, obrigado pela informação,
Gritei a minha mente para abafar o som do ressentimento. Não dava para acreditar. Eu estava ali, o senhor mente milionário em pessoa, ressentido com Hailberry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente dei a volta por cima e comecei a gritar com todas as forças dos meus pulmões. É isso aí, garota, você é o máximo, ficou barato para ele. Você devia ter pedido 30 milhões. Parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, me senti muito melhor. Independentemente do motivo de Hailberry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade, para a minha riqueza. Não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, nem certos nem errados quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim e o meu alarme de observação soou, e tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade da minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você, nem os outros e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você estudar esse livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em um Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert G. Allen citam uma história comovente narrada por Russell H. Conwell em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é o seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o senhor, um ministro cristão, usa o seu tempo para percorrer o país de alto a baixo, aconselhando as pessoas a enriquecer e ganhar dinheiro? Sim, é claro. E eles continuam, que coisa horrível, por que o senhor não prega o evangelho, em vez de doutrinar as pessoas e ganhar dinheiro? Ué, porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda clareza: 98 de cada 100 homens e mulheres ricos nos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que os outros lhe confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar para eles. Diz outro jovem. Às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve. E eu também. Mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade. Casas belas com jardins e flores, casas esplêndidas de refinada arte, e eu apresentarei às pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, econômicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito e usamos a expressão lucro imundo.
de modo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim, porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas Bíblias. O dinheiro constrói as suas igrejas. O dinheiro envia os seus missionários e o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. E é um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Essa passagem de Cornwell expõe excelentes questões. A primeira é a confiabilidade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. Diga-me, você faria negócio com uma pessoa em quem não confia, pelo menos um pouco? Nem pensar. Portanto, para enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque esse indivíduo deve ser mesmo confiável. Que outras características as pessoas devem ter para fazer fortuna e, o mais importante ainda, permanecer ricas? É claro, toda regra tem uma exceção. Mas, em termos gerais, quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características: alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Outro aspecto interessante da passagem do Cornwell é o fato de tantas pessoas terem sido condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso ou rico e espiritualizado. Até eu pensava dessa maneira. Como muitos de nós, ouvia dos meus amigos e professores, da mídia e do resto da sociedade que todo rico é, em princípio, mau e ganancioso. Mais uma vez, esse modo de pensar é pura bobagem. Com base na minha experiência de vida e não em velhos mitos fundamentados no medo, descobri que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis. Aqui eu vou abrir um entre parênteses, que foi uma observação da Ana Paula mesmo. Esse pensamento de que pessoas ricas são, em princípio, más e gananciosas, ela é construída há muito tempo. E como essa visão ela é construída? Vamos parar para pensar em alguns filmes da Disney, como, por exemplo, A Branca de Neve. O rei, pai da Branca de Neve, fica viúvo e se casa com uma outra mulher. O pai dela, da Branca de Neve, morre. Esta mulher fica com todo o dinheiro e todo o poder de um reino. E o que esta pessoa é, por sua essência, má e gananciosa? Ela quer tudo para ela. Vamos pensar em outro filme. Cinderela, acontece a mesma coisa. Cinderela, filha do cara, uma família rica, uma família próspera. Ele fica viúvo, ele se casa de novo. Logo depois ela morre. A madrasta dela fica com todo o dinheiro e quer tudo para ela. Estou falando da Disney. Agora vamos falar de novela brasileira? Eu vou pegar... Eu sempre lembro deste mesmo exemplo quando eu cito isso. Avenida Brasil. A Carminha era pobre pra caramba. Ela fez de tudo para conseguir a grana do jogador de futebol lá. Quando ela conseguiu, ela continuou sendo má, ela continuou sendo ruim, mas agora com dinheiro e com poder. A outra menina, não sei o nome da outra personagem, que era a Mariana Ximenes, tinha dinheiro, deixou de ter dinheiro, aí
Quando ela teve dinheiro, o que ela se tornou? Vocês estão vendo como isso é uma coisa construída? O poder da influência. Não só das pessoas em volta, mas também das coisas que acontecem na própria televisão. Nós estamos sob influência de pessoas há mais de 20 anos no nosso país que construíram poder e riqueza por meios escusos. Tá fazendo sentido? Fecho o meu parênteses aqui. Quando mudamos para São Diego, fomos morar num dos bairros mais sofisticados da cidade. Adorávamos a beleza da casa e da região, mas eu estava um pouco inseguro, pois não conhecia ninguém ali e ainda não me sentia adaptado. O meu plano era ficar na minha e não me misturar com aqueles endinheirados snobs, mas quis o universo que meus filhos, com 5 e 7 anos de idade, naquela época se tornassem amigos das crianças da vizinhança. Assim, não demorou muito para que eu os levasse de carro para uma daquelas mansões para brincar. Lembro-me perfeitamente do momento em que bati na pesada porta de madeira, de pelo menos 6 metros de altura, maravilhosamente entalhada. A dona da casa abriu e, com a voz mais simpática do mundo, disse: Harvey, é tão bom conhecê-lo. Entre. Eu me senti um pouco confuso ao ver que ela estava me servindo um chá gelado com uma tigela de frutas. Que brincadeira é esta? A minha mente cética não parava de perguntar. Logo chegou o marido, que antes se divertia com as crianças na piscina. Ele foi ainda mais simpático. Harvey, estamos felizes por você estar morando no bairro. Venha com a sua família ao nosso jantar amanhã. Vamos apresentá-los aos nossos amigos. Nem pense em recusar. Falando nisso, você joga golfe? Vou jogar depois de amanhã no clube. Venha como meu convidado. Fiquei em estado de choque. Onde estavam os snobs que eu tinha certeza que encontraria? Fui para casa e disse à minha mulher que iríamos ao jantar. Ai, meu Deus, disse ela, eu não tenho roupa. Mas eu a acalmei. Meu bem, você não entendeu. As pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Seja você mesmo e vai ficar tudo bem. Fomos e naquela noite conhecemos algumas das pessoas mais afetuosas, amáveis, generosas e adoráveis da nossa vida. A certa altura, o assunto enveredou para uma campanha de caridade dirigida por uma das convidadas. Os talões de cheque foram logo aparecendo. Eu mal podia acreditar na fila que se formara para dar dinheiro àquela mulher. Mas os cheques eram doados sob a condição de que haveria reciprocidade. A mulher apoiaria a obra de caridade e em que o doador estivesse envolvido. É isso mesmo. Cada pessoa ali era responsável por um projeto dessa natureza, ou tinha um papel de destaque nesse trabalho. O casal que nos convidou participava de várias dessas iniciativas. Na verdade, todo ano, o seu objetivo era contribuir com as maiores doações individuais da cidade para o Hospital da Criança. Eles não apenas doavam milhares de dólares, como organizavam um jantar anual de gala que arrecadava mais alguns milhares. Depois nos tornamos íntimos da família de um dos mais importantes angiologistas do mundo. Ele ganhava uma fortuna fazendo 4 ou 5 cirurgias por dia. Cada uma delas custava 5 mil a 10 mil dólares. E eu menciono como exemplo porque toda terça-feira era o seu dia livre, em que operava pessoas da cidade que não podiam pagar por esse serviço. Trabalhava das 6 horas da manhã às 10 horas da noite e realizava cerca de 10 cirurgias, todas de graça. Como se não bastasse, dirigia uma organização própria, cuja missão era convencer outros médicos a adotar o dia grátis para os membros de suas respectivas comunidades. Desnecessário dizer que, diante da realidade, a minha velha crença condicionada de que os ricos são snobs, gananciosos, dissipou-se totalmente. Hoje eu sei que a verdade é outra. A minha experiência diz que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis, as mais generosas.
O que não quer dizer que quem não é rico não possa ter essas qualidades. Mas afirmo com segurança que a ideia de que os ricos são em princípio maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quero que você, em lugar de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim, saberá inconscientemente que quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão, o amarão, em vez de se roerem de ressentimento da maneira como talvez você faça agora. Uma das minhas filosofias de vida provém da ancestral sabedoria Una, ensinamentos dos sábios do Havaí. Ela diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. A questão é, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. Em qualquer caso, quando você vir alguém num belo Jaguar com um teto solar, não atire latas de cerveja nele. Declaração. Repitam em voz alta, junto comigo. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho a mente milionária. Agora, exercícios, ações da mente milionária. Espero muito que vocês estejam fazendo todas as ações da mente milionária nos capítulos anteriores. Espero muito, façam. Sem prática não tem conversa. Prática. O ser humano só aprende de duas formas: repetição, forte emoção. Então vamos, ou no amor ou na dor? Vamos aprender no amor? Vamos aprender na repetição. Bora. Número 1. Pratique a filosofia Una. Abençoe aquilo que você quer ter. Passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. 2. Escreva e envie uma breve carta. Olha o livro como é antigo. Um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente uma pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe quanto você o admira e respeita as suas realizações. Gratidão por terem me acompanhado até aqui. De novo, não esquece de curtir, de deixar um comentário e de compartilhar com alguém. Gratidão, pessoal, e até a próxima.